Oi, tudo bem? Esse vídeo é para falar de pão. Pão. Podia ser um vídeo simples, né? Um vídeo até que sem menor interesse. As pessoas nem querem saber sobre pão, mas querem saber sobre pão. Porque hoje se fala mal do pão, se fala bem de receita low carb, a gente exorciza o pão branco, a gente enaltece, engrandece o pão integral. Então eu gostaria de explicar, e por ser nutricionista, por trabalhar com isso há mais de 20 anos, eu quero dar a minha opinião profissional, é claro, mas também a minha opinião pessoal, porque eu gosto de contar que eu também sou gente, que eu também passo por certas dificuldades, eu também roubo comida de madrugada. Inclusive, esses dias eu roubei Nutella. Eu roubei Nutella. Bom, voltando pro pão. O pão é um alimento sagrado, né? Como muitas pessoas falam, Jesus Cristo já comia pão, só que o pão de Jesus Cristo não era igual ao nosso pão. Primeiro que Jesus Cristo caminhava muito, não era sedentário e não ficava no computador. Segundo, o pão dele não era que nem o nosso, não era refinado, fofinho, fluffy. Não era assim, devia demorar horas para comer, devia demorar um tempão para engolir e para digerir, devia demorar muito mais. Fora que naquela época de Jesus Cristo também não tinha um monte de pacote de bolacha, um monte de suco, não tinha comida fácil, não tinha assim essa oferta de comida que tem hoje. Então era outro papo. O pão de Jesus eu acho que não entra na questão do pão de hoje, né? Bom, o pão é parte da nossa cultura. Nossa, um pãozinho, ele dá um abracinho na gente, um abração. Quando eu como um pão, por exemplo, eu fico bem feliz. Mas o que acontece? Me dá vontade de comer mais e mais e mais pão. E aí eu penso, tô falando por mim agora, tá? Eu penso, eu vou comer pão porque o que tem comer um pão? Eu sou feliz comendo um pão, preciso comer um pão, mais um pão, mais um pão. Por que acontece isso comigo e com muita gente? Provavelmente contigo que está assistindo esse vídeo. Porque o pão, o refinado, esse pão fofinho, fluffy e tal que a gente tem hoje, ele faz com que a nossa insulina, que é um hormônio que é importantérrimo, seja solicitada. Até aí tudo bem. Só que quando a insulina é solicitada, ela pode causar um efeito contrário dos benefícios todos que ela tem, que é compulsão alimentar. Então aquela coisa da gente pegar a mão assim, tacar no pacote de pão bem quentinho que chegou da padaria, ou que a gente comprou aquele pão francês maravilhoso. Por que a gente começa a comer sem parar? Porque a farinha refinada, não a farinha de Jesus, a farinha nossa, refinadérrima, ela faz com que muita insulina saia da casinha. E quando muita insulina sai da casinha, a gente pode ter compulsão alimentar e é como se fosse um vício, né? Vai para um lugar do cérebro, o excesso de insulina, o excesso de carboidrato, vai para um lugar do cérebro que a gente fica viciado. É por isso que hoje em dia o açúcar, né, as farinhas que estão no mesmo patamar, eles fazem a gente ser dependentes daquilo. Isso quimicamente é verdade, mas não vou entrar nesse detalhe químico, né, não tem porquê. Então o que eu tô querendo dizer? Que claro, o pão libera aquela compulsão, assim como o bolo, o biscoito, esse monte de guloseimas maravilhosas feitas com farinha, e se tiver açúcar junto ainda, multiplica essa vontade maravilhosa de comer sem controle por 1000. Então o que é a grande sacada, ou que eu considero o grande entendimento da questão? A gente organizar o nosso dia para comer pão ou farinhas. Eu sempre falo, quem me segue já sabe, uma vez por dia comer uma farinha refinada, que é um pão, uma bolacha, um bolo, não vejo problema, desde que a gente não repita. Que eu sei que é o difícil, mas o que eu vou fazer? Tem que falar uma coisa que funcione, né? Não adianta eu dar uma ideia assim que não funciona, as pessoas vão falar, mas é mais uma informação que eu não entendi nada do que eu ouvi. Então, para ficar bem claro, pode comer, eu acho, uma fatia de pão, um pedaço de bolo, uma coisa por dia. Tá, não é fácil, mas eu acho melhor do que ficar sem. Aí muita gente vai falar, ai Tina, mas eu prefiro 1000 vezes não comer nada de pão nem farinha do que comer. Pô, mas quem é que consegue ficar a vida inteira sem comer nada de farinha, nada de pão? Eu nunca conheci essa pessoa, e olha que já atendi mais de 18 anos em consultório entre Porto Alegre e São Paulo, eu nunca conheci alguém que não precisa nunca na vida comer farinha ou açúcar para ser feliz. Não conheci. Então quer dizer,
tem que saber comer as farinhas. Só que tem que saber também, eu acho, né? Acredito que a felicidade também está um pouco relacionada aos prazeres da gula. Tem que saber a quantidade e a hora certa. E qual seria, na minha opinião, a hora certa de comer farinhas e açúcares? Numa quantidade pequena. Seria ou no café da manhã ou no lanche da tarde. Eu já conheci muitas pessoas que não quiseram comer pão de manhã porque preferiram à noite, final do dia, não à noite, né? No lanche da tarde. E conheci muitas pessoas ao contrário, que não saem de casa ou que não começam os seus dias se não comerem um pãozinho amigo. De novo, quando eu falo que eu permito, como nutricionista, quando prescrevo dietas, é a quantidade controlada. Então não é tirar o pão, é colocar este pão uma vez ao dia, ou este bolo, ou este biscoito, numa quantidade pequena. Uma fatia, por exemplo. Pão branco ou pão integral, o que tu quiser. Uma fatia. Primeiro eu preciso que tu entenda comer uma fatia. Entenda que comer uma fatia é o principal. Depois tu pode variar no pão, variar na bolacha, mas a quantidade é a primeira coisa que eu gosto de ensinar. Porque quem sabe a quantidade, quando vai pegar a qualidade, encaixa na quantidade. Qualidade, quantidade, são coisas juntas. Então eu não quero exorcizar o pão, também não quero endeusar o pão. Ele faz parte, assim como faz parte comer salada, pelo menos uma vez no dia, pelo amor. Comer fruta, no mínimo 2 por dia. Tomar água, 4 copos por dia, no mínimo. Então, quando a gente fala em no mínimo, eu acho que a gente está ensinando alguma coisa, né? Em qualquer assunto, seja guardar no mínimo 5% do que tu ganha todo mês. Fazer no mínimo 10 minutos de caminhada todo dia. Qualquer coisa que é no mínimo, eu acho que fica mais leve para o ser humano. Então não tirem o pão de suas vidas, mas coloquem, não só o pão, né, as farinhas, coloquem numa hora do dia só. Começa por aí. Muita gente que eu já conheci emagreceu só com essa dica. Muita gente entendeu que isso é muito mais importante do que ficar seguindo 1000 regras alimentares que depois a gente não dá conta. E quando a gente dá conta de fazer uma coisa que começa a dar resultado, o mundo se abre. E a gente começa a se sentir mais capaz. A gente começa a ver resultado através de dicas simples. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Farinhas ou açúcares, ou farinhas com açúcares, que são bolachas, bolos e nanã, entram uma vez no dia da gente. Principalmente para quem quer emagrecer ou manter o peso. Tá? Fica a dica, uma vez por dia só farinhas. Escreve aqui nos comentários do vídeo qual o período que tu fica com mais vontade de comer. E aquela coisa assim também, né? Vamos se esforçar. Vamos ir melhorando aos poucos. Também não dá pra ter milagre, não dá pra ficar rico de um dia pro outro, e não dá pra ficar magro do dia pro outro. É o caminho. E tirar a farinha ao longo do dia, deixando ela só uma vez no dia, eu garanto que dá muito resultado bom. Um beijo. Tchau.